Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Gilmar Martins que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém. Amém. Senhores vereadores, funcionários da casa, ao público que nos acompanha, uma boa noite. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao vereador William que ocupe a primeira secretaria interinamente. Solicito ao primeiro secretário, ad hoc, William Godoy, que realize a leitura do expediente. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessores da nossa casa, público que nos assiste pelas redes sociais, essa noite fria, hoje sem público presente, mas pelas redes sociais tenho certeza que o pessoal está nos acompanhando. Uma boa noite. Expediente do dia 8/8/2023. Resposta da Secretaria Municipal de Assistência Social ao requerimento número 470 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 8 de 2023, do assistente técnico em segurança do trabalho, encaminhando resposta à indicação número 341 de 2023, de autoria do vereador André Flenick. Ofício número 9 de 2023, da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, encaminhando resposta ao requerimento número 433 de 2023, de autoria dos vereadores André Flenick, professor Osmar, Silmara Gontark e Tati Carvalho. Ofício número 14 de 2023, do Departamento de Leis e Decretos, encaminhando resposta ao requerimento número 445 de 2023, de autoria dos vereadores professor Osmar, William Godoy e Vilmar Sudoski. Ofício número 15 de 2023, do Departamento de Leis e Decretos, encaminhando resposta ao requerimento número 449 de 2023, de autoria do vereador William Godoy. Ofício número 62 de 2023, da Secretaria Municipal de Educação, encaminhando resposta ao requerimento número 430 de 2023, de autoria dos vereadores Tati Carvalho, William Godoy e Sinilda Lemos. Ofício número 188 de 2023, do Departamento de Trânsito de Canoinhas, encaminhando resposta ao requerimento número 465 de 2023, de autoria do vereador Vilmar Sudoski. Ofício número 220 de 2023, do Gabinete da Prefeita, encaminhando resposta ao requerimento número 421 de 2023, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 224 de 2023, do Gabinete da Prefeita, encaminhando resposta ao ofício número 93 de 2023, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Ofício número 226 de 2023, do Gabinete da Prefeita, encaminhando resposta ao ofício número 92 de 2023, de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Ofício número 243 de 2023, do Gabinete da Prefeita, encaminhando resposta ao requerimento 451 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 540 de 2023, da Secretaria Municipal de Planejamento, encaminhando resposta ao requerimento número 461 de 2023, de autoria da vereadora Silmara Gontark. Ofício número 541 de 2023, da Secretaria Municipal de Planejamento, encaminhando resposta ao requerimento número 457 de 2023, de autoria dos vereadores André Flenick, professor Osmar e William Godoy. Comunicação externa número 601, 2023, da Gerência Executiva da Caixa Econômica, encaminhando a notificação de crédito de recursos financeiros sob bloqueio no valor de R$ 565.551 na conta do município de Canoinhas. Ordem do dia. Para a primeira votação, o projeto de lei ordinário número 70 de 2023, que dispõe sobre a alteração do nível de ensino e da denominação da Escola Básica Municipal Professora Alzirinha da Silva Correia e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 75 de 2023, que altera o artigo 1º da lei número 6.814, do 24 de 2 de 2023 e da outras providências. Indicações. Indicação número 362, 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e a senhora Rafaela Maier Zaniolo Sileme, secretária municipal de Meio Ambiente, que localize um local adequado para a prática de esportes de som automotivo, preferencialmente distante da área urbana e em meio às áreas de reflorestamento. Indicação número 363, de 2023, de autoria do edil André Flenick,
que solicitam à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rutili Rueder, secretário municipal de Planejamento, a ampliação da rede de iluminação pública na rua Henrique Sorg, no trecho até a rua Adão Tisca, e na rua Júlio Correia da Costa, nas proximidades da Igreja Nações para Cristo. Indicação número 364, de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Jean Dondé, gestor da Fundação Municipal de Esportes e Lazer, para que delegue às associações comunitárias dos bairros a responsabilidade que desejarem pelas quadras de futebol society, para que as mesmas possam distribuir os horários de uso e também usufruir do espaço de realização de eventos esportivos. Indicação 365 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e a senhora Camila Lima, diretora de Detracan, a instalação de redutor de velocidade na rua Frederico Kohler. Indicação número 366 de 2023, de autoria do edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e a senhora Camila Lima, diretora do Detracan, a realização de uma audiência pública para tratar de segurança no trânsito e possíveis melhorias a serem realizadas na Avenida dos Expedicionários. Data indicada para a realização, dia 30 de 8 de 2023. Indicação número 367 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Amaury Gelberg, secretário municipal de obras, a manutenção da rua Jacob Schauer. Era o que continha, presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Flenick. Com a palavra, vereador. Senhora Presidente, vereadoras, vereadores presentes, hoje em público entra o pessoal da casa e os internautas que nos acompanham. Sobre as indicações de hoje, a minha primeira indicação fala sobre a questão do som automotivo. Ontem a vereadora Silmara trouxe uma questão importante sobre o som usado de forma incorreta lá no Parque de Exposições, sendo que tem residências nas proximidades e não é o local adequado, conforme o volume, né, de alguns carros, que pode prejudicar os moradores ao redor. E a sugestão é justamente achar um local mais afastado do município para que essa prática seja realizada de forma segura, sabendo que é uma prática que movimenta muito a economia e tem o interesse principalmente dos jovens. A segunda indicação, né, fala sobre a questão de iluminação pública em duas ruas. A primeira na rua Henrique Sorg, ali na frente do antigo Zugman, Lavra Sul, que foi feita recentemente, ainda não tem uma iluminação adequada. Sabemos que a iluminação é uma questão de segurança também. E na rua Júlio Correia da Costa, que recentemente foi aberto um trecho, inclusive tem uma igreja evangélica, a Igreja Nações para Cristo, e não tem uma iluminação adequada que prejudica até o fluxo, e como é uma igreja que tem muito movimento de pessoas à noite, pode prejudicar a segurança dos fiéis. A terceira indicação veio de uma solicitação ontem de algumas associações de moradores, alguns representantes, sobre os usos das quadras. Estão falando que está tendo alguns atritos, né? O pessoal chega para jogar, tem outras pessoas jogando, tudo. Talvez, se for possível e for de interesse das associações de moradores, assumirem essa questão para que seja feita uma ordenação, um cronograma para o uso das quadras, fosse uma forma de usar. E também possibilitar que as associações de moradores possam realizar eventos, até mesmo com fins lucrativos, para que possam fazer a manutenção da quadra ou outras benesses para a comunidade. Sobre a indicação da vereadora Tati Carvalho sobre Frederico Kohler, se possível eu gostaria de assinar junto, porque eu acho muito necessário, já fiz uma semelhante aqui nessa casa. Não acredito que uma só redutor de velocidade na Frederico Kohler não seja suficiente, teria que ter no mínimo uns dois. Um ali nas proximidades da UGV Ensino, devido ao grande fluxo de alunos, até já foi feita uma obra de melhoria ali na pintura, agradeço a Camila Lima, que prontamente atendeu ao ofício da instituição, mas tem outros trechos, principalmente próximos ali a Nazir Cordeiro, Fauride e Lima, que realmente virou uma pista de corrida, além de um outro trecho problemático que fica um caminhão estacionado no local que é bem estreito, eu já falei disso várias vezes, e infelizmente o proprietário daquele veículo não atende às solicitações dos moradores ao redor. E também a indicação do procurador William, né, sobre a questão da audiência pública, eu acho bastante viável, bastante necessário, eu gostaria de assinar junto, se possível, porque
Realmente, a Avenida Expedicionários, ontem mesmo nós tivemos 2 acidentes gravíssimos e, claro, teve a questão de imprudência, mas tem que ser feita alguma alternativa. Como bem falado aqui antes da sessão, né, o vereador Gil, sobre a questão de sinalização eletrônica, acho fundamental. Nós temos que já adotar essas tecnologias no nosso município. Era o que continha. Mais algum vereador inscrito? Vereador Vilmar Sudoski. Com a palavra, vereador. Cumprimento a senhora presidente, senhoras vereadoras, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha através das redes sociais, seu Galotti, que é uma pessoa que sempre nos acompanha aqui nos trabalhos da casa, colaboradores da casa, imprensa, boa noite a todos. Eu quero aqui fazer, foi lido no expediente, eu quero fazer aqui a leitura de 2 requerimentos que veio a resposta do Executivo. O primeiro é o requerimento 445. Então, a resposta. Os meus cordiais cumprimentos vêm através deste em resposta ao ofício 531 de 2023 e requerimento 445 de 2023 informar que o município de Canoinhas possui atualmente em seu quadro de funcionários 87 servidores em cargos comissionados. Foi a pergunta do requerimento, uma delas. Então, o município, no mês de julho desse ano, tem 87 funcionários, colaboradores, comissionados, totalizando no mês de julho de 2023 o valor de R$ 360.594,26 para a folha desses servidores. Então, só tecer um comentário, porque a gente ouviu muito falar que iria se reduzir a folha, ia se diminuir a folha, os comissionados e tal, vereador Osmar. Mas nós temos hoje 87 e fazendo um valor de 360 mil. Também era outro questionamento. Referente ao valor gasto mensalmente com gratificações e funções de tempo integral, informo que no mês de julho de 2023, o total gasto com gratificações e funções, enfim, mais R$ 182.662,91. Então, nós temos aí alguma coisa em torno de R$ 550 mil por mês. E isso daria aí alguma coisa em torno de mais de 6 milhões, vereador Maurício, né? Então, só para deixar claro, não é proibido, todos os prefeitos usaram, né? Todos estão usando, e a atual prefeita não mudou nada, continua igual. Só para fazer esse comentário. Agora quero falar de uma... E eu quero falar aqui mais no sentido, novamente, falar esse assunto no sentido preventivo, no sentido de contribuir, que as pessoas tenham conscientização e colaborem com esse assunto. Nós tivemos aí, alguns dias atrás, tivemos algum acidente que aconteceu, através de caminhões, carretas estacionadas nas principais vias do município, ruas de grande movimento, e muitas vezes até rua um pouco estreita e com ciclovias e tudo mais. Então, eu vou ler aqui a resposta do DETRACAN. Vou somente ler aqui o final. Em razão do grande movimento de caminhões e carretas estacionados por longos períodos nas ruas de grande movimento, como, por exemplo, na Estrada Dona Francisca, o DETRACAN irá realizar estudo e trabalhos de conscientização no trânsito, assim como orientar os proprietários dos caminhões dos perigos de acidente nas vias. No entanto, vamos realizar o termo de notificação apenas para aqueles que se encontrarem em desacordo com a lei. Ok, então eu volto a frasar, ninguém vai multar ninguém nesse momento, não é isso que está acontecendo. Mas essa grande fala, essa fala aqui com muita voz alta, pedindo a conscientização para que nós não tenhamos acidentes que venham ocasionar, de repente, alguém até ser ceifado da própria vida em função desses caminhões. Que os proprietários tenham a consciência de colocar
esses caminhões, bitrem e outros tipos de veículos num local mais adequado. A gente sabe da importância dos caminhões, a gente sabe da importância da economia, a gente sabe que muitas vezes as pessoas moram para deixar num lugar, fica longe de casa e tal, mas todos, quem trabalha numa indústria, quem trabalha numa empresa, também tem que se deslocar da sua residência até algum local para poder trabalhar. Isso, todo mundo tem as suas inconveniências. Então, no sentido orientativo, no sentido preventivo, é que recebemos a resposta, então, do DETRACAN, do qual a gente quer agradecer a Camila, que gentilmente já nos respondeu, e pedir às pessoas que tenham consciência e cuide, porque, de repente, pode acontecer algo mais grave. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereador Osmar Liskovski. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, senhores colegas vereadores e vereadoras, pessoal da casa, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, cumprimentando a todos. Só quero fazer referência também, né, vereador Vilmar Sudowski, ao seu posicionamento e a sua leitura da resposta do requerimento, para que as pessoas que nos acompanham escutem o que nós falamos, e o que nós falamos tem que ter responsabilidade, para que não nos deixamos enganar por falsas promessas. O que não dá para se acreditar é que nós pagamos horário político na época da eleição, para que pessoas usem esses espaços para contar mentiras. Eu falo isso com muita sinceridade, porque tudo que eu falo, eu penso 2, 3 vezes para que depois uma pessoa não venha me desmentir. E a gente vê com tristeza que as pessoas parecem que falam sem nenhuma responsabilidade. E aí eu escutei em rádio, em programa de rádio, em discurso, em falas, em muitas falas, que cortar comissionado da prefeitura é a coisa mais fácil possível. E a gente sabe que isso não é verdade. Nós temos alguns cargos comissionados que precisam sim. E quando então o candidato William falava com a sinceridade dele, dizia: eu não vou fazer, eu não vou poder fazer isso porque isso é impossível, alguns vieram me cobrar: o teu candidato não tem peito, não tem coragem, nem para dizer que vai fazer as coisas. Mas o William teve a coragem de falar isso e não mentiu. Então aí, vereador Vilmar, mostra-se que as pessoas têm que prestar atenção mais nas palavras, para que quando depois for depositar o voto, saber que o histórico de cada um vai contar na hora de nós termos os nossos futuros candidatos, quando que vem temos eleições novamente, escutar as pessoas que falam e se cumprem com aquilo que falam. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Mais nenhuma inscrição, presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário ad hoc informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereador professor Osmar. Novamente cumprimentando meus colegas vereadores e vereadores, demais pessoas que nos assistem pelas redes sociais. A gente fazia horas que eu queria usar a tribuna para falarmos sobre um patrimônio do nosso município. Um patrimônio que pessoas iluminadas, abdicadas e que pensaram no futuro melhor para Canoinhas, dedicaram o seu tempo, a sua força física, a sua força intelectual, para que Canoinhas tivesse uma luz lá na frente, que era nós termos uma faculdade em Canoinhas. Falo de pessoas como os nossos já antepassados, Paulo de Cash, Zaide Emiliano Sileme, João Rosa Miller, ainda conosco, com muita saúde, nosso amigo Luiz Freitas, e tantos outros
que dedicaram esse tempo que Canoinhas tivesse uma faculdade que nossos moradores, nossos munícipes não precisassem sair de Canoinhas para ir estudar fora. E lembro-me muito bem do foguetório que esteve nessa cidade, quando a faculdade, que já funcionava em caráter experimental, a Faculdade de Administração de Empresas, teve pelo MEC o seu curso reconhecido. E essa faculdade, esse grupo de pessoas trabalharam e criou-se a FUNPLOC, Fundação Universidade do Planalto Norte, de Canoinhas. E a FUNPLOC cresceu, em seguida criou-se o curso de Ciências Contábeis, e com muito trabalho do povo de Canoinhas. Vereador Maurício, isso não é do governo do estado, não é do governo federal, não é do MEC, não é de ninguém. O povo de Canoinhas criou-se o imóvel aqui na rua Roberto Euque, onde funciona até hoje a nossa universidade. Com o tempo passou-se, e por lá tivemos vários diretores, entre eles eu cito o Totti, nosso grande amigo Totti, professor João Rosa Miller, tantos outros que passaram ali e que na gestão João Rosa Miller expandiu-se. A universidade era talvez, era com certeza a entidade que mais trazia pessoas para Canoinhas. Era curso de engenharia, era cursos de medicina veterinária, curso de optometria que trazia pessoas até do exterior para estudar em Canoinhas. Aí resolveu-se montar-se uma universidade, e aquelas fundações que foram criadas em vários municípios, Mafra, Canoinhas, Caçador, Videira, Joaçaba, resolveram-se todas essas fundações se juntaram e fizeram a Universidade Multicamp, mas cada uma preservando o seu CNPJ próprio. E Canoinhas estava indo muito bem. Não sei porquê, resolveram unificar os CNPJs dessas universidades, e Caçador caiu fora, e está muito bem lá Caçador com a sua universidade. E Canoinhas entrou num declínio, e a lei para concessão do patrimônio da UNC Campus Canoinhas foi votado nessa casa, foi por demais discutido, acho que ninguém estava aqui das pessoas dos vereadores que votaram, mas foi muito criticado, muito debatido, e mesmo assim passou-se. E foi a pior coisa que aconteceu para Canoinhas. A partir dali, os reitores esqueceram do campus Canoinhas. Agora, há pouco tempo, criou-se, há uns 4, 5 anos atrás, a Faculdade de Medicina da UNC, mas aonde? Em Mafra. Nós ficamos revoltados, porque de repente nós estaríamos mais no centro dos campi que tinha aqui, né? Canoinhas, Porto União, Joaçaba, poderia ser em Canoinhas, mas foi criado o curso de Medicina em Mafra. Esse ano, criaram outro curso de Medicina, mas aonde? Porto União. E Canoinhas ficou de fora. Foi criado nessa época de ouro da universidade, o campus lá em Marcílio Dias. Uma coisa linda, maravilhosa, eu dei aula lá há muito tempo, cheio de alunos, sempre cheio de alunos, era um de Papanduva, de Monte Castelo, era da região inteira aqui, São Mateus, todo mundo indo estudar lá. Agora está fechado. Parece-me que não tem mais nada lá. O tamanho do patrimônio, o valor daquele patrimônio, das pessoas que eu citei no início da minha fala, devem estar chorando pelo descaso que aconteceu com Canoinhas. Não menos importante, quando o colégio comercial fechou, foi incorporado à universidade
Essa esquina ali na rua Coronel Albuquerque com a Roberto Elke, né, foi incorporado ao patrimônio da universidade. Chamamos aqui alguém da universidade um tempo atrás e veio explicações que tinha um projeto bonito, grande para lá, mas até agora não saiu nada do lugar. E o campus lá de Marcílio Dias também. E de repente, será que vai fechar a nossa universidade? Será que nós vamos deixar a universidade fechar? Porque existe muito pouco debate na sociedade civil canoinhense sobre a questão da universidade. Enquanto que as pessoas se desdobraram, tiraram noites de sono, viagens a Brasília com dinheiro próprio, com recursos próprios, para trazer essa luz para Canoinhas, e nós estamos vendo outras universidades chegando, e tomara que venha, vereador André, sei que o senhor é professor da Universidade da Iguaçu, não sei se é o nome que se domina ainda hoje, o UGV, e que vem, que quanto mais opções são melhores, né? Mas a nossa Universidade do Contestado não pode. Foi aprovado aqui na Câmara de Vereadores a celebração de contrato administrativo de concessão de uso do patrimônio da universidade, da Fundação Universidade do Contestado, Campus Canoinhas, entre o município de Canoinhas e a Fundação Universidade do Contestado Reitoria. Esse que foi o grande debate que houve. Eu participei daqueles debates e eu, no momento, era contra. Apesar da diretoria da universidade que ser favorável, do prefeito da época, Leoberto, que foi um grande presidente da Universidade do Contestado também, não vamos deixar de esquecer. Leoberto também foi presidente e foi tão bem com o presidente da universidade que, após, foi um grande prefeito também de Canoinhas. E agora eu estive sabendo, não sei se é verdade ou não, que eles estão querendo ceder o campus lá de Marcílio Dias, o campus inteiro, ou parte dele, para que a IPAGRE vá para lá. Eu não sei se isso é verdade ou não, e também não sei se não vou entrar no mérito da questão, se é bom ou se é ruim. Mas parece que para a IPAGRE, que está com as instalações aqui meio debilitada, que seja colocado lá. Só que alguém veio perguntar para mim, isso é legal? Isso pode? E aí eu fui estudar, é minha obrigação, né, como vereador e como representante do povo, ir estudar sobre isso. Nessa lei 4267, de 14 de 12 de 2007, diz o seguinte, no artigo 2º, devem constar do contrato as seguintes estipulações, sem prejuízo de outras complementares: que a Fundação Universidade do Contestado, Reitoria, utilizará o patrimônio pertencente à Fundação Universidade do Contestado, Campus Canoinhas, assumindo seu ativo e passivo, com o fito de administrar, gerir, desenvolver continuamente as atividades de ensino, pesquisa e extensão, até então desempenhadas pela Fundação Universidade do Contestado, Campus Canoinhas, no município de Canoinhas. Artigo 2º, que o patrimônio não poderá ser cedido. O patrimônio não poderá ser cedido a terceiros a qualquer título. Tampouco poderá ser alterada a destinação prevista no item acima, que é para estudo e para desenvolvimento científico. Então, eu estou fazendo um requerimento, pedindo informações ao ONC, e que esclareçam se tem esse contrato, se estão fazendo com a IPAGRE, que encaminhe essa Casa de Leis, para essa Casa de Leis analisar e ver da legalidade se pode ou se não se instalar. Além do mais, eu também vou pedir um requerimento logo na semana seguinte, pedindo para que
as pessoas da universidade vêm aqui falar conosco e expor qual é o projeto aqui para esse terreno antigo colégio comercial. E o que vai ser feito na nossa universidade? E o que nós poderemos fazer para ajudar a nossa universidade a crescer e a voltar a se desenvolver e ser o motor do desenvolvimento para Canoinhas, como já foi. Seria, senhor presidente. Senhora presidente? Com a palavra. Senhora presidente, professor Osmar, quero lhe parabenizar pela tua fala, pela explanação e por nos colocar a par da história de todo esse contexto da UNC. Eu, nesse momento, não consigo me posicionar pró ou contra a essa situação. Prefiro esperar que a gente tenha essa resposta, mas de antemão, há alguns dias eu estive visitando o reitor Luciano, professor que ele tem grande conhecimento em relação à administração, e ele me relatou que tinha notícias, informações que seriam positivas à nossa UNC. E que isso viria nos próximos dias para que a gente pudesse ter essa informação de antemão. E ele se colocou à disposição para vir até a Câmara para repassar isso para nós. Não sei se seria isso, qual que é o plano, qual que é o projeto deles, mas ele me relatou parte da informação. Claro que o senhor, enquanto professor e sempre muito ativo na política, mais de 20 anos em Canoinhas, conseguiu aqui nos explanar muito bem o que aconteceu, né? O porquê que a UNC se tornou o que se tornou e por que chegou aonde chegou hoje, né? Com esse decréscimo de alunos. E administrativamente falando, o professor Luciano também me relatou o lado deles, né? Que a UNC tinha muitas dívidas, que de toda essa fusão, a UNC de Canoinhas era a que mais trouxe dívidas para essa fusão, mas eu penso que a gente não pode deixar com que o passado, e foi uma escolha que a UNC de Canoinhas entrasse junto nesse pacote, então deixar que o passado prejudique o nosso futuro. Então a gente precisa sim sentar e definir um futuro para a UNC, um futuro positivo. Eu espero que a UNC tenha cada vez mais espaço, mais estrutura, que a UGV tenha mais espaço, mais estrutura, e qualquer outra instituição que queira vir para Canoinhas. Nós não podemos pensar de forma apenas unitária. A gente vê grandes cidades, polos de concentração de universidades e cidades que a gente conhece aí porque elas têm diversas instituições de ensino que atraem essa vida universitária, que no passado tanto se falava que Canoinhas, a UNC, era uma fábrica sem chaminés, porque realmente trazia muito recurso para o nosso município, mas que infelizmente, segundo o professor Luciano, nos trouxe também muitas dívidas. Então a gente precisa sentar e organizar. Eu vou conversar com o senhor aí na sequência, para que a gente formule esse requerimento, convidando ele para vir até aqui a casa, bem como os interessados lá no UNC, para que eles possam nos repassar qual que é esse projeto deles para Canoinhas e para que a gente possa entender, para que a população, quando vier nos cobrar, a gente possa dizer, não, esse projeto realmente é bom e nós apoiamos. Ou não, ele não é bom e a gente vai trabalhar para que isso não aconteça. Obrigado, presidente e professor Osmar. Senhora presidente. Com a palavra. Queria parabenizar o vereador Osmar por trazer dados, né, e toda essa experiência histórica. E falo, né, hoje sou professor da UGV, coordeno os cursos de Engenharia Mecânica, Elétrica e Civil, e também sou aluno acadêmico da UNC de Mafra. E aluno, inclusive, do professor Luciano Bendlin, atual reitor, uma pessoa muito competente, com muito conhecimento de gestão. E realmente ouvi essas duas versões, como o senhor citou, na versão canoinhense, e também a versão das dívidas, né, que teriam sido deixadas. E eu acredito que é necessário esse requerimento para que ele nos traga números. Eu quero salientar que Canoinhas foi um importantíssimo polo universitário do Estado. E eu tenho um sonho de ver Canoinhas novamente sendo um polo universitário, com novas instituições, se for possível ainda a UNC também estar nesse momento, mas hoje nós vemos um crescimento muito grande. Falava-se que o ensino presencial iria se acabar e realmente está acontecendo o contrário. O ensino presencial está se fortalecendo muito mais, só que com outras instituições que absorveram uma nova visão de mercado e estão se expandindo e trazendo novos cursos que
a UNC por muito relutou em trazer para Canoinhas. Cito o próprio IFSC, o próprio GV e outras que até ouvi que estão a caminho do nosso município, que podem acrescentar do nosso público acadêmico. Era o que continha. Senhora presidente, Com a palavra, vereador. eu quero contribuir um pouquinho deste tema e deste assunto tão importante e que tanto representou para Canoinhas e que tantas pessoas se formaram, se tornaram ótimos profissionais, porque a UNIC veio por uns bons anos prestando um serviço e continua, né? Mas até então, há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, com muita força, com muita qualidade, né? E a gente sabia e conhecia toda a história da UNIC, trazendo os melhores professores para cá e fazendo um trabalho de excelência para formar os profissionais e os seus acadêmicos aqui. Pois bem, por alguma condução de gestão, e eu quero dizer que aí está mais na gestão, que ela não foi exemplar e acabou com que a nossa universidade, a UNIC Canoinhas, tivesse, então, descendo o morro abaixo, que foi o que aconteceu. E hoje, nós tivemos agora, recentemente, nos últimos anos, professor Osmar, se os gestores anteriores, atuais, e enfim, não estou falando especificamente de nenhum em específico, mas assim, dos gestores de um modo geral, os que passaram por lá e os que estão lá, perderam um grande momento para revitalizar, para fazer com que a nossa UNIC tivesse um novo OP, dado um start muito grande. Quando a UNIC optou por colocar o curso de medicina na cidade de Mafra e agora optou por colocar em Porto União. E deixou Canoinhas no meio novamente sem fazer esse investimento. Porque se nessa oportunidade eles têm optado por colocar em Canoinhas, tinha feito um novo marco no trabalho, na gestão, e com toda certeza, professor Osmar, a universidade teria se fortalecido e muito com o curso, e junto com o curso de medicina, iria fortalecer também os demais cursos, com toda certeza. É uma pena, a gente torce tanto pelas coisas de Canoinhas, quer tanto que Canoinhas cresça, e nós já fomos tão competentes na educação em formação de cursos superiores, e hoje, não estou dizendo que nós não somos, mas perdemos aquela excelência que nós já tínhamos lá atrás, vereador William. E com a medicina, nós, com certeza, é leite derramado hoje, não tem mais o que se fazer, mas quem fez a gestão, quem está fazendo a gestão, não olhou por Canoinhas, não olhou pela região de Canoinhas e olhou simplesmente para as duas pontas, né, as duas beiradas do estado do Paraná, e nos deixaram aqui novamente sem ser defendido. Aliás, nós não tivemos a oportunidade de reivindicar e de falar e de pedir, porque a gente, quando soube, as coisas estavam acontecendo, né? Falando nós canoinhenses, mas com toda certeza, interno à universidade, os seus gestores da UNIC Canoinhas sabiam disso e não se pronunciaram, não pediram por ajuda, não, sei lá, eu não sei o que houve, eu não estou aqui para acusar ninguém nem nada, mas é uma sensação de ter perdido, né? Porque nós perdemos de fato. Então, eu só agradecer pelo tema, aproveitei a fazer essa fala com relação a essas duas, esse curso de medicina que está acontecendo em Mafra e está acontecendo em Porto União, né? E a gente torce por Canoinhas, mas também quer bem os nossos irmãos de Mafra, quer bem os nossos irmãos de Porto União, mas de repente ninguém bateu na mesa para defender Canoinhas. Obrigado, Vilmar, obrigado, William. É só para completar aqui que a lei é de 2007 e é para 30 anos. 2007 para 30 anos, está faltando aí 16 anos, né? Para 30 anos, de 2007 para 30 anos, né? Então, logo nós temos que pensar que esse patrimônio não é da UNC Reitoria, é da UNC Canoinhas. E quem é a UNC Canoinhas? Somos nós.
E vou dizer também, Vilmar, esse debate da unificação do CNPJ passou por essa Câmara de Vereadores e foi debatido aqui. Foi muito debatido. E talvez não foi debatido o suficiente para que todos tivessem clareza do que aconteceria no futuro. Mas nós temos o futuro pela frente ainda. E o CNPJ da UNC Campos Canoinhas só não foi extinto ainda, vereador André, porque existem dívidas junto ao INSS, eu acho. E aí, usando-se desse CNPJ da UNC Canoinhas, a UNC, a reitoria, foram atrás e pegaram de volta aquele terreno que a prefeitura tinha novamente pegado, novamente adquirido para a construção do parque, aí na frente da rádio. Pô, mas se não estão construindo aqui, no centro, estão fechando lá em Marcílio Dias, o que eles querem com mais um terreno? Eu acho que a prefeitura deveria ter aquele terreno, se não é o projeto agora do governo atual construir o parque, mas que se construa alguma coisa lá. É só para dizer que a universidade deve ter patrimônio, né? Então isso nós precisamos questionar também para o reitor que vem aqui, né? Que o reitor que vem aqui para nós conversarmos com ele. Seria isso. Um abraço. Senhor presidente. Sim, vereador Gil Baiano. Enquanto a fala do senhor aí sobre a IPAGRE se instalar nas instalações da UNC lá em Marcílio Dias, a Vossa Excelência está fazendo um requerimento? Não, eu vim falar sobre a questão da UNC, sobre os cursos, e também eu fui questionado se o campus lá, que foi cedido pelo UNC Canoinhas para a UNC Reitoria, e essa lei é aprovada que não se era permitido que fosse usado para outro fim, que se não fosse para a finalidade de educação e pesquisa. E realmente, a gente está vendo aqui nos artigos, fala-se que não. Então, eu pedi para que eles vejam se tem algum contrato, que venham conversar conosco, para nós vermos de que maneira se é legal ou não. Se tem o contrato firmado ainda, não tem esse conhecimento. Mas eu tenho um conhecimento que eles estão alugando para a IPAGRE, lá em Marcílio Dias. A IPAGRE tem que sair do prédio onde está. E segundo, que se talvez não der certo da IPAGRE para lá, talvez se mudaria para a cidade de Mafra. Ruim para todo lado. Tá bem, mas eu só estava questionando a questão da lei aprovada nesta casa aqui, que proíbe essa situação. Mas não vou fazer um mérito se é bom ou se é ruim. Né? Eu só fui questionado e trouxe para o debate. Se não der certo, talvez nós percamos mais a IPAGRE aqui de Canoinhas, aqui, que vá para outra cidade ainda também. Tem esses lados. Né? Mas era só uma questão. Mas tem uma afirmação que já estão pronto para se mudar lá para Marcílio. Mais algum vereador inscrito para fazer uso da tribuna? Eu, presidente. Senhora presidente, senhores vereadores, público que nos assistem, eu hoje venho à tribuna e de forma não usual, geralmente indicações a gente acaba não realizando essa utilização na tribuna. Porém, como a indicação que eu realizei hoje, ela tem sido muito corriqueira e tem sido também realizadas indicações e requerimentos em relação a esse tema praticamente todo mês aqui por essa casa, eu preferi utilizar a tribuna para ecoar a nossa voz da melhor forma possível. Eu estive hoje, vereadores, em reunião com a gestora do setor de trânsito do nosso município, Camila Lima, a qual me recebeu muito bem lá no setor, juntamente com o Bruno e com o agente Luciano.
e a gente discutiu em relação a esses acidentes que nós temos tido, que aqui foram relatados pelo vereador Vilmar, pela vereadora Tati, pelo vereador Gil, André, e que, infelizmente, essa semana, no dia de ontem, a gente teve um falecimento, uma fatalidade ali na rua da Avenida Expedicionários, entre a Nazir Cordeiro e a Expedicionários, onde a gente perdeu uma vida ali. E também, na data de ontem, nós tivemos um menininho que, inclusive, o vereador Maurício fez aqui uma moção de parabenização aos policiais Diogo e o policial Bonca, que estiveram na ocorrência. Mas por que nasceu esse requerimento, essa moção? Porque houve um acidente, houve uma fatalidade. E algum tempo atrás, no mês passado, eu fiz uma indicação justamente nesse sentido, para que a gente tivesse alguma ação da prefeitura para que esses acidentes não ocorressem mais. Tendo em vista que, enquanto morador do campo, e eu transito muito ali naquela avenida, quem dirá o vereador Vilmar, que mora na Avenida Expedicionários, eu já vi muitos acidentes ali. E nos últimos tempos tem acontecido ainda mais. E na semana passada, eu estava transitando ali na avenida e pensando o que era possível ser realizado, o que era possível ser feito para que a gente tivesse uma redução desses acidentes. E nessa semana me deparei com mais um acidente ali, onde um motoqueiro acabou, na semana passada, esse motoqueiro acabou batendo ali num carro, entre a Fauri de Lima e a Expedicionários, e eu fiz um vídeo e coloquei esse vídeo e deu o que falar. Então, eu acabei indo conversar com a Camila nesse sentido. O meu vídeo não foi para atacar e nem agredir ninguém, muito pelo contrário, é para que a gente tome alguma ação, que a gente realize algo, que a gente consiga ter uma resposta, que a população tenha uma resposta. Muito bem falado hoje pela gestora Camila Lima, nós nos sentimos muito tristes e condolecidos com esse falecimento desse senhor ali na Avenida de Expedicionários que ocorreu ontem, mas imaginem a família dele. Não há investimento que pague a vida desse senhor. Não há investimento com lombada, não há investimento com pardalzinho, não há investimento com sinaleiro algum que pague a vida desse senhor. Já existe ali um sinaleiro, inclusive ontem foi no sinaleiro, não foi nem na rua antes, que tem ocorrido muitos acidentes na Fauri de Lima, foi no sinaleiro que ocorreu. E, infelizmente, a gente tem que falar sobre isso, por mais triste que seja. Por questão das imprudências no trânsito, a gente tem perdido vidas. E a gente precisa discutir sobre esse assunto. Senhores vereadores, eu realmente me coloco no lugar da pessoa que sofreu o acidente, no lugar de todos os envolvidos, da família. Eu já passei por um acidente de moto quando eu tinha 19 anos, o que me fez vender a minha moto, e hoje não tenho coragem mais de ter moto. Mas o acidente naquela ocasião comigo, e eu falo em relação a mim, ocorreu porque eu fui imprudente. E tendo em vista que eu vi que se eu estava atrasado eu acelerava, eu preferi vender a moto e continuar chegando atrasado em vez de acelerar e ter mais um acidente. E ali na Avenida dos Expedicionários, a gente estava conversando com o vereador Gil, com o vereador André há pouco, lombada, sinaleiro, já existem. O vereador Vilmar, há um tempo atrás, trabalhou para que tivesse aquela rótula ali, não resolveu. Então, a gente precisa, infelizmente, mexer no bolso das pessoas para que essa velocidade ela não seja mais ultrapassada e a gente não tenha mais fatalidades, para que a gente não tenha mais famílias chorando. Então, eu estou fazendo essa indicação para que a gente realize essa audiência pública, para que a gente fale sobre esses casos, e não apenas em relação à Avenida dos Expedicionários, mas utilizando ela como exemplo, para que a nossa população passe a ter mais respeito com a sua própria vida e com a vida do outro. Muitas das vezes a gente coloca os nossos desafios, a nossa vida, o nosso trabalho à frente da nossa própria vida, sendo que a nossa vida é o que há de mais importante. O vereador Vilmar falou muito bem, a gente precisa se conscientizar. Então, essa audiência pública,
Eu proponho que ela ocorra no dia 30 de agosto, para que a gente discuta esses casos, que a gente passe a pensar com carinho em relação a esses pardais, redutor de velocidade. Nós temos dados, nós temos históricos no Departamento de Trânsito, na Polícia Militar, em relação a esses acidentes, aos bombeiros. A gente sabe aonde que a gente precisa amenizar esses problemas, para que amanhã ou depois não seja um familiar meu, um familiar teu, um familiar nosso que esteja passando por qualquer eventualidade ali. Eu realmente desejo aqui as minhas condolências à família que perdeu a vida ali do seu familiar ontem ali. Da mesma forma, me solidarizo com a família do menininho que sofreu o acidente ontem, e espero que a gente possa em conjunto. E aqui eu não estou colocando a bola para a prefeitura e dizendo que o problema é deles, porque o problema é nosso. Vamos discutir juntos, vamos trazer aqui para casa esse assunto, vamos achar essa solução e vamos fazer com que a gente consiga dar uma resposta para a nossa população em relação à conscientização de trânsito. Senhor vereador. William, infelizmente, nós normalizamos algumas questões. E quando os acidentes são pequenos, nós achamos que isso é normal. E só nos chocamos quando, infelizmente, se perde uma vida. Então, a tua proposta vem bem nesse momento que nós estamos chocados pela perda de uma vida no trânsito. O trânsito tem tirado várias vidas, várias pessoas do nosso meio. Então, solicitação. Nesse momento, estamos todos nós tristes, ela vai vir de encontro e vai chamar bastante gente para vir nessa audiência pública. Porque hoje não aconteceu na Avenida Expedicionários. Eu não sei como não acontece nas ruas da Piedade, onde as crianças saem da escola Gertrudes Miller e não tem calçadas. Elas têm que ir pelo meio da rua. Eu acho que já foi várias vezes debatido esse assunto, lá no Conselho de Segurança, o Conselho Centro-Oeste, sempre debatido isso, e vamos esperar que daqui a pouco alguém morra, para nos chocarmos daí, né? Porque parece que é normal aquelas crianças andar no meio da rua lá, com os carros passando no meio deles lá, como no Expedicionário, como tem outras situações, que é descida do Alto das Palmeiras. Então, vamos fazer essa audiência, parabenizo você e pode contar com a gente no que for preciso para ajudarmos. E vamos levar esse assunto mais ainda para dentro de nossas escolas. Eu acho que dentro das escolas tem que ter um debate constante. Não é na semana do trânsito, não é no mês dedicado ao trânsito, não tem que ser todos os dias, toda semana, tá ali falando e fazer um quadro de retrato de pessoas que perderam a vida por trânsito, porque parece que nessa hora do choque, da indignação, do que marca-se a gente acaba se conscientizando, a palavra bem colocando, da importância do cuidado. Parabéns, vereador. Obrigado. Senhor vereador. Vereador William, é lamentável e hoje nós está falando e lembrando da vida ceifada ontem no trânsito do Silmar. Silmar, conhecido meu, amigo meu, sou amigo da família. Mas qual é a solução? Nesta casa que todos os vereadores dessa gestão, talvez, e todo o tempo, há muito tempo, é solicitado por esta casa aqui, a Secretaria de Planejamento, para que se faça lombada nas ruas. Não resolve, é um mal necessário. E as coisas continuam. A nossa cidade é conhecida como uma cidade da lombada já. E isso não vai resolver o problema. Quem de vocês já andaram em Jaraguá do Sul? Encontraram lombada onde? Que padrão de lombada? Mas lá é o seguinte, colocou o pé no acelerador, deu problema no bolso. É a única forma de o condutor imprudente das velocidades é o sistema eletrônico. E é um sistema inovado já. Eu acho que a lombada já foi o tempo da lombada, né?
Isso aí já é coisa do passado. Então, a única forma, o município colocar principalmente nessas vias mais rápidas, que é a Expedicionária, a Rubens Ribeiro, a própria Coronel Albuquerque, a Senador Olvo de Aquino. Tem que ter um sistema eletrônico, senão não vai diminuir essa causa. Eu posso andar devagar, como a Vossa Excelência falou, que o senhor foi imprudente lá no passado, não sei quando que foi, né? Isso pode vir, quantos mais imprudente? Eu não vou dizer que nenhum desses dois estava imprudente, um estava indo para o trabalho, talvez atrasado, ou não esperava o que ia acontecer, e ocorreu esse grave acidente, né? Ceifando a vida do Silmar. E depois que acontece, daí é tarde, não tem mais. Mas quando nós temos na cabeça que, que se eu ultrapassar o limite desta velocidade, vai dar problema para mim. E aonde eu vou tentar diminuir e andar na questão certa. O motoqueiro pode ter lombada. Tem motoqueiro que chega na lombada e só dá uma levantadinha. Aquilo dá uma empinada ainda. Tem uns ainda que só passa uma roda só. Então é só o sistema eletrônico. Isso para diminuir, né? Criança não tem a noção também do perigo e às vezes acaba invadindo a pista, aonde o condutor com alta velocidade não tem condições de segurar em tempo e onde ocorre esses acidentes. Então é só a questão mesmo de sistema eletrônico. Vereador William, você mexeu em uma rua da qual você mesmo falou que eu sou um grande usuário, né? Moro ali e olha, às vezes você está na Paula Pereira e o movimento está bem ralinho, bem poucos veículos, né? Mas você chega na Expedicionários, está fervendo. É impressionante, sabe? O quanto de veículos circula naquela via. Lá onde é a minha residência, então, alguns momentos para você chegar e para você sair é uma dificuldade enorme, sabe? Até que você encontre um motorista mais consciencioso e que te dá uma oportunidade para você poder entrar na via, sabe? Senão você fica ali, às vezes abre o sinaleiro, fecha o sinaleiro, abre o sinaleiro e fecha o sinaleiro e você não consegue entrar, sabe? Entrar na via. Do fluxo e da movimentação que tem aquela rua. Mas eu, ouvindo todas as palavras e as preocupações, e é de preocupar mesmo, a gente fica muito preocupado com tudo que está acontecendo, mas eu vou voltar na mesma tese da conscientização, né? As pessoas, se elas estiverem mais conscientes de que precisa andar dentro do limite de velocidade, de que precisa chegar próximo de uma esquina, precisa dar uma aliviada no acelerador, reduziria e muito os acidentes. Eu vi agora desse acidente onde o Silmar veio a falecer, está no J+, até o Ednei colocou no J+, e quem quiser ver o acidente está lá. Pegou com a câmera do posto de combustível. Então, a imprudência, e foi assim, não foi uma coisa devagar, acho que os dois estavam numa velocidade razoável, tanto o caminhão que invadiu a pista à esquerda, né? E como também a própria moto, ela também vinha numa velocidade que, se ela viesse devagar, ela poderia ter segurado, saído e tal. Então, eu diria que a imprudência foi a imprudência. Não estou aqui para julgar ninguém, nem para falar, apontar erros com ninguém. Mas se as duas partes tivessem, uma das duas tivessem chegando ali e dando aquela paradinha para você observar o que está acontecendo, não tinha ocorrido esse acidente. De certeza que não. De certeza que não. Mas, infelizmente, né, o Silmar perdeu a sua própria vida com esse acidente. E o motorista do caminhão, que eu não sei quem é, também vai ter agora aquela consciência pesada, eu sei que vai ter, né? A gente não deseja isso, mas a gente sabe, porque aí você fica preocupado, vai ter aquela preocupação do que ocorreu, né? Isso é uma coisa que as pessoas jamais vão esquecer na vida, Biluca, né? Então,
Volto a frisar novamente, conscientização. Onde existe o ser humano, existe a probabilidade de dar coisas erradas. Nós, seres humanos, somos pessoas, às vezes, que perdemos um pouco a linha do sentido correto das coisas. E, nesse momento, acontecem as imprudências. Então, só dizer que a importância da conscientização, William, né? Eu sei que a gente vai fazer a audiência pública, vamos discutir em conjunto, ver o que pode ser feito, mas tudo que for feito vai contribuir, vai ajudar. E até o vereador Gil falou ali das lombadas, né? Que não resolve. Eu acho que resolve. Ela é chata, ela é ruim, mas ela faz com que você dê uma parada, faz com que você dê uma seguradinha. Se não fosse ela, poderia ser muito mais os acidentes, número muito maior de acidentes, né? Se nós pudermos ter ela eletrônica, de uma forma eletrônica, muito melhor, com toda certeza, né? Mas vamos discutir, a audiência pública está sendo marcada, ou a excelência está determinando dia 31 de agosto para fazer essa audiência pública, vamos convocar as pessoas, vamos ouvir o executivo, vamos ouvir as pessoas envolvidas, a comunidade, e ver o que precisa ser feito para que nós possamos realmente reduzir o número de acidentes que vem ocorrendo, tanto com veículos, motocicletas, os bicicleteiros e os pedestres. Mas o tema é de extrema importância mesmo. Obrigado, vereador. Vereador William, gostaria de parabenizar por trazer esse assunto tão importante a esta casa. E essa semana ainda, o vereador Vilmar, infelizmente, aqui no centro, na rua Vidal Ramos, eu estava aguardando para passar aqui para o lado da Câmara de Vereadores. Tem uma faixa ali, uma faixa elevada, e eu vi uma moça dirigindo um carro em que ela veio em alta velocidade e pulou aquela faixa elevada. Então, muitas vezes, infelizmente, não adianta ter a faixa elevada, não adianta ter apenas a lombada. É o tipo de situação que realmente a pessoa só vai parar se tiver o radar. Porque tem muita gente que, mesmo com a lombada, acaba em alta velocidade, rampando ali, pulando. E eu vi isso no centro, numa rua onde passam muitos pedestres. É uma rua de muito movimento, que aqui é Vidal Ramos. E hoje ainda recebi também uma reclamação em relação a uma rua aqui para cima, que é a rua da delegacia. Até tem uma lombada ali, e Emílio Schultz, exatamente. E mesmo com a lombada que tem ali, tem muito carro passando em alta velocidade. Então, eu acho que realmente precisa de uma conscientização, mas eu vejo que o radar, infelizmente, é necessário. E até mesmo as placas de radar, quem é a pessoa que está ali e vê uma placa de radar e já, opa, vou diminuir a velocidade? Acho que todo mundo faz isso. Então, eu acho extremamente importante fazer essa audiência pública, discutir ideias para que os motoristas de Canoinhas comecem a dirigir um pouco mais devagar, com mais atenção. E não digo só os motoristas, os pedestres também. Porque muitas vezes eu sou uma pessoa que eu paro na faixa de pedestres, mas tem muitas pessoas que não param. E às vezes tem o pedestre que está ali, o sinal não está aberto para ele, ele vai e passa. É um risco muito grande. Então, eu acho que é uma conscientização geral que a gente precisa. Então, parabenizo, conte comigo, né, como uma parceira para essa audiência pública também. Obrigado, presidente Tati, vereadores. E eu digo e reafirmo, é imprudência dos dois lados. No acidente que eu tive, quando eu tinha 19 anos, eu estava errado e o outro também estava errado. Eu estava a 60 por hora de moto numa pista que a condição é para 40. E o senhor que eu bati, ele não parou ali na Caetano Costa e eu bati nele. Então ele errou e eu errei. Uma conjuntura de erro poderia ter me levado à vida, assim como levou a do Silmar. Eu tive a grata satisfação de ter mais uma chance. Graças a um bombeiro, a gente tem aqui o seu Galote, o Biluca, o André, e graças a um saudoso amigo que infelizmente já nos deixou também, eu fui acolhido,
fui atendido ali, ele viu que aconteceu o acidente, parou, quando eu caí, o bombeiro já estava do meu lado. Tive muita sorte e fui atendido e tive um bom encaminhamento e estou aqui. Mas eu poderia ter ido pelo mesmo lado do Silmar, por um pouquinho de menos sorte. Então, para que não aconteça mais isso, a gente precisa se conscientizar. Eu me conscientizei pela dor. O Silmar não deu tempo de se conscientizar pela dor. E a gente espera que mais ninguém precise passar por isso para a gente passar a discutir esse tema. Muito obrigado. E dia 31, já fica aqui o convite a todos que estão nos assistindo. Participem dessa audiência, vamos discutir. Muito se fala em relação às ferramentas que a Prefeitura tem. 31, aqui na Prefeitura, aqui na Câmara de Vereadores mesmo. Porque que ferramenta que a Prefeitura tem para que a gente consiga segurar a velocidade? Infelizmente é a taxação. Obrigado. Vereador William, apenas para lembrar, para que ninguém esqueça também, incluir nessa discussão aquela esquina, que é o entroncamento de várias ruas, ali na São José, a Joaquim de Paula Vieira e a João da Cruz Crarim ali. Muito importante a gente colocar nessa discussão aquele local ali que gera muito acidente também. Com certeza, presidente. Só quero, ainda dá tempo de me salvar. Na conversa que eu tive hoje com a gestora Camila Lima, ela estava justamente trabalhando a conscientização do trânsito com a equipe lá e quero parabenizar ela por isso. E, nesse sentido, tenho certeza que a gente vai ter esse levantamento, esse apontamento dos pontos que a gente precisa trabalhar com mais atenção para que a gente tenha esses pardais, redutores de velocidade, como as pessoas preferem. Mas ela já está trabalhando em cima disso, tenho certeza que essa data um pouquinho mais estendida é justamente para que eles consigam tabular todos esses dados e trazer aqui para a gente discutir. Obrigado. Mais algum vereador inscrito para o uso da tribuna? Mais nenhuma inscrição, presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 70 de 2023, que dispõe sobre a alteração do nível de ensino e de denominação da Escola Básica Municipal Professora Alzirinha da Silva Correia e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 70 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 75 de 2023, que altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei 6.811, de 20 de janeiro de 2023, e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 75 de 2023. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário Vilmar Sudoski que faça a leitura dos requerimentos. Requerimentos. Requerimento 481 de 2023, de autoria do edil professor Osmar, requer que seja encaminhado ofício ao professor Dr. Luciano Bendlin, reitor da Unice, e à senhora Jaqueline Conceição, diretora da Unice Campos Canoinhas, solicitando que encaminhe a essa casa os projetos dessa universidade para o campus de Canoinhas, expectativa de novos cursos, benfeitorias no imóvel da Rua Coronel Albuquerque, antigo colégio comercial, e como está sendo utilizado o imóvel situado na localidade de Marcílio Dias, há especulação de que esse imóvel de Marcílio Dias, ou parte dele, será alocado para a utilização da EPAGRE, o que fere a Lei Municipal 4.267, em seu artigo 2º, inciso 1º e 2, que reza: 1. Que a Fundação Universitária, Universidade do Contestado, Reitoria, utilizará o patrimônio pertencente à Fundação Universitária do Contestado, Campus Canoinhas, assumindo o seu ativo e passivo com
o fito de administrar, gerir e desenvolver continuamente as atividades de ensino, pesquisa e extensão até então desempenhadas pela Fundação Universitária do Contestados, Campus Canoinhas, no município de Canoinhas. 2. Que o patrimônio não poderá ser cedido a terceiros a qualquer título, tampouco poderá lhe ser alterada a destinação prevista no item acima. Requer ainda que, caso haja realmente a proposta de locação para a EPAGRE, que seja remetida a esta Câmara com informações sobre tal contrato com os valores dos aluguéis, bem como cópia de eventual contrato para análise desta Casa de Leis. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 481 de 2023. Requerimento 482 de 2023, de autoria do edioso professor Osmar, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e à senhora Sônia Maria Stelzner Groscope, secretária municipal de Educação, solicitando as seguintes informações. Primeiro, qual a empresa que realiza o transporte de alunos e professores da linha Canoinhas à Escola Básica Municipal Maria Isabel de Lima Cubas? 2. Encaminhar relatório das fiscalizações para essa linha. 3. Situação com foto do ônibus locado à disposição para o transporte. Está em discussão? Senhor presidente, Com a palavra. essa linha de ônibus leva professores e leva alunos para a escola da Maria Isabel Lima Cubas. E eu já tinha feito uma solicitação, que isso foi indicação, para que desse uma acompanhada na linha, inclusive na via, a estrada que chega até a escola. E a gente tem recebido várias reclamações, porque o ônibus, não sei qual é, não é o coletivo Santa Cruz, que é o que mais faz linha aqui em Canoinhas, né? Não é o coletivo Santa Cruz, é uma outra empresa. O ônibus que é colocado à disposição não tem as condições necessárias para o bom transporte. As pessoas estão reclamando a tempo e a gente tem pedido. Então, quando a gente estava na secretaria, quando existia uma reclamação, a gente corria fazer uma vistoria e anotava lá a vistoria, já que então a gente quer ver se foi feita a vistoria e quais atitudes, e que, se possível, que a própria secretaria mande foto desses ônibus para nós. Eu tenho fotos e vídeos do ônibus aqui, né? Eu tenho tudo em mãos aqui. Mas eu quero que a própria secretaria veja isso e cobre da empresa, que com certeza, se ela se dispôs a participar de uma licitação pública, doutor Maurício, e ganhou essa licitação, que ela coloque o ônibus conforme estava no edital de licitação. Então, é uma cobrança mínima que tem que ser feita, né? Que a secretaria tem que fazer, e, se for o caso, interditar a empresa para que não faça mais essa linha e que coloque outra segunda colocada para que realize essa linha lá para a Escola Maria Isabel, porque eu acredito que alunos e principalmente professores que saem aqui de Canoinhas vão lá na Maria Isabel, ficar o dia inteiro lá trabalhando, voltar para Canoinhas num ônibus com más condições, é muito estressante e as pessoas não merecem isso. Seria, senhor presidente. Continua em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 482 de 2023. Requerimento 483 de 2023, de autoria do edil Maurício Zimmermann, solicita que seja encaminhado moção de parabenização aos policiais Diego César de Andrade e Gerson Bonca pela atitude exemplar e humanidade demonstrada no exercício de suas funções ao acalmar uma criança desesperada após ser atropelada na Avenida dos Expedicionários. As ações demonstraram não apenas dedicação profissional, mas também um profundo senso de empatia e compaixão em fase de situações adversas. A capacidade de acalmar e tranquilizar a criança em um momento tão delicado é
um exemplo inspirador para todos nós, mostrando o papel crucial que os membros das forças de serviço desempenham não apenas na manutenção da ordem, mas também no apoio à comunidade em suas horas mais difíceis. Está em discussão. Senhora presidente, Com a palavra, vereador. obrigado. Até foi citado no pronunciamento do nobre vereador William Godoy, em sua fala na tribuna, e não quis minimizar o problema que realmente viemos enfrentando no trânsito canoense. Mas, da mesma forma, seguindo a linha de entendimento dessa Casa de Leis referente a homenagens, infelizmente o acidente ocorreu. Então, nada mais justo do que realmente a gente parabenizar esses 2 policiais. O senhor falou Diego, é o Diogo César Andrade e o Gerson Bonca. A situação ali foi uma situação difícil. O que se entende é o seguinte: policial militar, para a maioria do cidadão, ele está para combate à criminalidade, para manutenção da ordem, mas aqui mostra não simplesmente o preparo apenas desses 2 policiais, como de toda a corporação da Polícia Militar. Nas horas mais difíceis da sociedade, em qualquer situação adversa encontrada. Então, em nome desses 2 grandes policiais, homenageio toda a corporação. Acho que se faz necessário, é uma coisa que a gente não gostaria, vereador William, né? Realmente coincidiu com a sua fala na tribuna. Inclusive, quando você fala de conscientização num curso de direção defensiva, a estatística mostra que 95% dos acidentes eles podem ser evitados. Então, tudo passa realmente por uma conscientização. Eu acredito que o vereador, professor Osmar, em virtude da sua linha de formação, foi muito feliz em suas palavras, da conscientização, de continuar nas escolas, de estar pregando isso não só na semana de trânsito, mas está faltando realmente o que o senhor foi fazer hoje lá, que o departamento de trânsito ele tome isso por função real, e que realmente se dedique fazendo divulgações, promoções, para que realmente o cidadão esteja cada vez mais consciente da sua responsabilidade, seja ele como motorista, seja ele como pedestre. Essa discussão envolve inúmeras situações. O redutor de velocidade. Concordo com o vereador Vilmar. A lombada é um mal necessário ainda. Como nós vamos ter em cada lombada aí um pardalzinho eletrônico? Também não é uma coisa tão simples. Mas, realmente, a gestão, num modo geral, ela tem que estar alinhada. A gestão prefeitura, na posição da prefeita, como a gestão do departamento de trânsito. Ali, eu não sei qual é a formação de quem hoje está à frente do departamento, né? Assim, foi citado ontem que a gestão tem evitado pessoas políticas em cada secretaria. Foram buscar um técnico para a Secretaria de Obras. Acredito que também, talvez nesse departamento, seja importante nós termos alguém realmente qualificado para uma questão tão importante. O senhor fala a respeito da pessoa que está lá, parabéns para ela está pensando que faça um bom trabalho, mas que realmente esteja lá e mostre serviço, que não seja simplesmente mais uma função política. E então, seguindo a linha de raciocínio, acredito que essa Casa de Leis, mais do que nunca, deve realmente enaltecer o serviço desses 2 policiais, onde realmente prestaram um grande serviço para a comunidade e mostraram o preparo que a corporação da Polícia Militar exerce. Obrigado, presidente. Senhora presidente. Com a palavra. Senhora presidente, quero enaltecer o requerimento do vereador Maurício Zimmermann, porque realmente
o nosso amigo Coronel Mário sempre falava que quanto mais a gente elogia, mais as pessoas crescem, mais as pessoas elas realmente passam a ver que o trabalho delas está sendo visto pela população, e no ato do elogio a gente não está apenas enaltecendo a postura do Diogo e do Gerson Bonca, e sim de toda a corporação, muito bem citado pelo nosso amigo Maurício. E no incidente que ocorreu na semana passada, que eu estive junto lá no acidente, também estavam lá 2 policiais que tiveram uma atitude parecida, mas que por naquele momento ali não ter sido registrado, talvez não foi falado. E em cima disso, eu quero fortalecer essa tua fala, vereador, que realmente a polícia ela tem esse trabalho, claro, repreensivo muitas das vezes, mas em mais 90% é de ir ali, acalmar, apaziguar a situação, fazer com que a situação ela esteja controlada. E no acidente que eu estive ali na Avenida Expedicionária na semana passada, estava lá o Pilate e, salvo engano, me perdoe se eu errar o teu nome, o Tony, eu não me recordo o nome do outro policial, mas para mim que é Tony, eles estavam lá e chegaram muito tranquilos, calmos, conversaram com um familiar do rapaz da moto, com o rapaz que tinha tido o seu carro batido, e brincando tal, eles acalmaram a situação, eles ficaram mais tranquilos, porque eles não sabiam o que ia acontecer quando a polícia chegasse, e essa postura realmente a gente precisa enaltecer. Então, no nome dos dois, a gente parabeniza a toda a corporação, que a Polícia Militar ela continue tendo essa postura de amiga da nossa população, como é o lema deles, né? Braço forte e mão amiga. Mão amiga quando necessário e braço forte também quando se precisa. Senhor presidente, Com a palavra. eu só queria fazer minhas as palavras dos meus colegas Maurício e do William, e dizer que é chover no molhado nós elogiarmos o nosso grupo de policiais aqui de Canoinhas. Eles fazem um trabalho espetacular aonde eles vão. Eu tive o prazer de trabalhar muito com eles nos ProERD, né? Então estamos sempre juntos. Quando também fazia guarnição nas escolas, sempre estava ali por lá perto junto. Uma educação realmente... Parabenizar as escolas que os preparam, porque todos são bem preparados. E, se possível, se permitirem, queria assinar junto o requerimento, vereador Maurício. Continua em discussão. Vereador Maurício, gostaria de também assinar junto esse requerimento. Toda agilidade, né? Pode ser feito de toda agilidade, com certeza. Gostaria de dizer que todas as vezes que precisei do apoio da Polícia Militar, e foram muitas, eu incomodo bastante eles, mas todas as vezes eles estão sempre disponíveis, né? Eles são muito parceiros do Grupo Resgates para o atendimento de situação de maus tratos, e é nesse sentido que eu digo que eu incomodo bastante eles, a gente sempre tem o apoio deles. E é aquela situação, eu tinha uma aula em que eu participei uma vez em que uma aluna que era, né, da Polícia Militar falou: quando você vê uma viatura, o que você sente? Eu sinto segurança. Eu sinto segurança, a gente sabe que eles estão ali para ajudar. Então, em nome de todos os cidadãos de bem, né, eu gostaria também de assinar junto essa moção de parabenização, né, para enaltecer o trabalho da Polícia Militar. Sem problema, está disponível, se assim a senhora julgar necessário, que seja feito de toda agilidade. Se todos os vereadores concordarem, então podemos fazer em nome de toda a agilidade. Por ser uma moção de parabenização, então, de nome de toda a agilidade, já fica deferido o requerimento 483 de 2023. Requerimento 484 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rodiles Roeder, secretário municipal de planejamento, tendo em vista o ofício 542 de 2023, encaminhando resposta ao requerimento 431 de 2023 sobre a COSIP. Solicito as seguintes informações. Primeiro, qual o destino dado às lâmpadas de vapor de sódio substituídas pelas lâmpadas de LED? 2.
Tendo em vista o alto valor arrecadado em 2023, qual a razão para apenas a Praça Oswaldo de Oliveira e a Prefeitura terem investimentos na iluminação? 3. De que forma se dá o controle das manutenções realizadas pela Quantum? Quais foram essas manutenções e seus respectivos custos? 4. Considerando que apenas 14,66% da iluminação pública de Canoinhas é de LED e que serão aplicados em substituições aproximadamente R$ 1.200.000 em 2023 e aproximadamente R$ 2.500.000 em 2024. Quais ruas serão contempladas? Quais critérios foram utilizados para a escolha das ruas? 5. Tendo em vista o superávit apresentado que estudos estão sendo realizados para a redução da taxa da COSIP? Está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra. eu gostaria de parabenizar a senhora pelo primeiro requerimento, que eu acho que até eu assinei junto, que veio essa resposta agora, e por esse também, porque nós temos que dar transparência e que os nossos munícipes fiquem sabendo aonde está sendo aplicado esse dinheiro da COSIP. Porque foi uma batalha aqui na Câmara de Vereadores, quando foi aprovado esse projeto, foi muito criticado pela oposição na época e houve grandes manifestações, mas enfim, foi arrecadado. O dinheiro está aí, tem que dar transparência aonde vai ser colocado. E se o município, o Poder Executivo não está dando essa transparência, e quando essas respostas vierem para nós aqui na Câmara de Vereadores, a nossa assessoria de imprensa tenha o compromisso desejável, Luca, de dar essa transparência para dizer aonde esse dinheiro está sendo aplicado, porque é o mínimo que nós devemos à nossa população. Seria isso. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 484 de 2023. Requerimento 485, de autoria do edil William Godoy, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel, OP, prefeita municipal, solicitando informar se o município de Canoinhas terá representante no encontro catarinense de gestores do turismo. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. É o que Está continha. aprovado o requerimento 485 de 2023. Passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Não há vereador inscrito, senhora presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 14 de agosto, segunda-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.